João 5,16 em diante. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu quero te pedir entendimento, ó Pai, da tua palavra, compreensão, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor reservou para as nossas vidas, ó Pai. Neste momento, ó Deus, eu te peço, trabalha naqueles que estão aqui na primeira igreja, trabalha, Pai, com aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Ó Deus, que onde esta palavra chegar, o Teu Espírito possa ministrar esta visão de filhos, ó Pai, esta visão de pertencimento, Senhor, de que nós estamos aqui, ó Pai, porque somos Teus filhos e estamos aqui para representar o Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: dizia que Deus era seu próprio Pai. Irmãos, eu gosto de falar dentro desse entendimento de filhos de Deus, porque quando nós estamos falando aqui dos filhos de Deus, nós não estamos falando de uma religião, entendam isso. Nós que pertencemos à Igreja do Evangelho Quadrangular, ou se você pertence a qualquer outra denominação, pentecostal, ou reformada, ou histórica, nós somos conhecidos hoje no Brasil como evangélicos. Então, existe uma religião catalogada pelo IBGE como evangélicos. Temos também outras religiões no nosso país. Pessoas de diversas religiões que são parte também da sociedade. Então, a revelação de filhos de Deus, ela não tem a ver com a religião. A revelação de filhos de Deus, ela tem a ver com o pertencimento ao Deus Pai, Criador dos céus e da terra. É algo que somente o Espírito Santo pode ministrar sobre as nossas vidas. Dentro deste ambiente que nós vivemos, nós temos funções determinadas, nós temos o que nós chamamos de cargos, nós temos o que nós chamamos de membros, nós temos várias falas, várias definições sobre os nossos papéis dentro deste ambiente da igreja. Nós temos grupos missionários, nós temos departamentos e nós temos várias coisas que nós pertencemos e fazemos parte como igreja. Porém, o que eu estou falando aqui com vocês vai muito além. O que eu estou falando aqui com vocês é que dentro de cada um de nós, o Espírito Santo ministra: você é filho de Deus. Você, irmã, é filha de Deus. Aí, meus irmãos, vocês vão observar que os filhos de Deus, eles podem até ser rejeitados em alguns ambientes, porque faz parte da natureza de ser filho de Deus ser rejeitado em alguns ambientes. Porém, nada que tenha a ver com esses ambientes traz um problema para as nossas vidas, muito pelo contrário. Mas esta rejeição por ser filho de Deus evidencia que realmente nós somos filhos de Deus. Se você for muito bem aceito em todos os lugares, significa que pode ser que tenha alguma coisa que não está bem encaixando. Por quê? Porque o próprio Senhor nos orienta e nos mostra que nós seríamos rejeitados.
O apóstolo Paulo chegou a dizer que nós somos vistos como lixo desse mundo, uma palavra muito forte. Porque as pessoas que olham para aqueles que servem ao Senhor Jesus, para aqueles que seguem a sua doutrina, para aqueles que obedecem ao Senhor, existe muitas vezes um olhar contrário. E isso faz parte do ambiente. Porque se a pessoa tem a consciência de filho de Deus, automaticamente ela vai sofrer rejeição, ela vai passar por dificuldades por se reconhecer como filho de Deus. E a maioria não vai acreditar. Vai dizer, você é filho de Deus? Me poupe. Você, filha de Deus? Me poupe. Não vejo isso em você. Esse tipo de situação, se você já passou, fica tranquilo, fica tranquila. Você está na direção certa. Porque essas coisas vão acontecer mesmo. E aqui, no nosso texto que nós iniciamos a leitura, e é o nosso texto principal, Jesus, ele se declarava filho de Deus. Ele se apresentava como filho de Deus. Quando o Senhor Jesus, um pouquinho antes, ele opera um milagre, que está aqui no capítulo 5, a cura de um paralítico de Betesda, no início, esta cura desencadeou uma discussão entre os judeus. Porque na religião judaica, eles achavam que curar no sábado não era correto. Então, alguns rabinos interpretavam o seguinte: você não pode fazer nada no sábado, nem curar. E Jesus curou no sábado. Jesus libertou uma pessoa, curou uma pessoa. E isso trouxe uma discussão. E é aqui que mora o início desse raciocínio de Jesus. Jesus, ele olha para aquelas pessoas e fala: gente, hoje é sábado? Mas meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então ele estava dizendo: Deus Pai Todo-Poderoso, se precisar de curar alguém, ele cura no sábado. Se precisar de salvar alguém, ele salva no sábado. Jesus, na sua doutrina, o que ele falou? Ele disse assim: gente, se uma ovelha de vocês, falando para aquela sociedade rural, se uma ovelha de vocês cair num buraco, vocês não vão retirá-la do buraco no sábado? É óbvio que sim. Nós, por exemplo, você que tem o seu veículo ou a sua bicicleta, se furar o pneu no sábado, você não vai consertar? Sim, porque é uma coisa necessária de momento. Você vai lá e vai consertar. Essa era a doutrina de Jesus. Jesus não estava mandando as pessoas trabalharem, não estava mandando as pessoas quebrarem o mandamento de Deus, muito pelo contrário. Mas Jesus estava querendo fazer o bem, estava querendo salvar, estava querendo curar e libertar as pessoas. Só que todos esses mestres que não concordavam vinham discutir com o Senhor Jesus. E pior, a Bíblia está dizendo aqui no versículo 16 que eles queriam matá-lo. Jesus incomodava tanto aquelas pessoas que o desejo delas era matar o Senhor Jesus. E aí, por isso, versículo 18, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Preste atenção, Jesus dizia: Deus é meu Pai. Essa era uma convicção de Jesus repetida várias vezes nas suas pregações. Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Eu vou pedir aos diáconos para apagarem aquela sequência de luz ali, onde fica piscando, porque essa lâmpada de LED, quando ela está para queimar, ela fica piscando e ela acaba atrapalhando o ambiente. Mesmo que vai apagar um pouquinho, meus irmãos, a sequência, mas apareceu, não, é isso aí, obrigado. Porque aí pelo menos não fica piscando, fica ruim no ambiente. Eu não gosto desse negócio de pisca-pisca, essas luzes piscando, é uma coisa que me incomoda. Eu não estou em nenhum lugar que precisa piscar nada, amém, meus irmãos? Então assim, mas depois a gente vai consertar aquela lâmpada de LED que ficou ali, aí acaba tirando a atenção do ambiente. Quando nós entendemos que Jesus foi rejeitado
por fazer o bem. Você imagina o que pode acontecer conosco. Mas independente das ameaças, Jesus continuava com a consciência: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Então não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor. Jesus já nos ensinou: eu sou filho de Deus, então eu vou permanecer firme nesse propósito, independente das circunstâncias. Jesus, ele lhes respondeu e disse: na verdade vos digo, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem ao Filho. Todos os que honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então o que acontece? Se você não for honrado ou honrada, é o Pai que não está sendo honrado. Se o Senhor Jesus não foi honrado, era o Pai Todo-Poderoso que não estava sendo honrado. E é isso que nós precisamos compreender. Quando você honra o Filho de Deus, você honra o Pai. Quando uma pessoa desonra o Filho de Deus, ele desonra o Pai, porque o Pai está diretamente ligado ao Filho, e o Filho está diretamente ligado ao Pai. Quem é o nosso Pai? O Deus Criador dos céus e da terra. Quem somos nós? Os filhos de Deus aqui na terra. Então veja bem, existe uma honra que vem de Deus para os seus filhos. E quem desonra os filhos de Deus, está desonrando o próprio Deus. Então pertencer a Deus, pertencer à família de Deus, estar aos pés do Senhor, estar junto com o Senhor, traz para nós uma honra que vem lá de cima. Porque a honra do Filho de Deus, ela começa nos céus. Ah, mas as pessoas não reconhecem, não tem problema, mas você sabe. O importante é você ter a consciência de filho, é você saber que você é filho. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Veja o tamanho do que Jesus falou. Jesus deixou claro: quem ouvir a minha voz não precisa estar vivo para os homens, não, porque para Deus o Senhor Jesus disse que vivem todos. Então esta voz do Senhor Jesus chamará aqueles que aos nossos olhos já estão mortos, e eles ressuscitarão. Porque a voz de Jesus, ela é ouvida do outro lado. Depois que a pessoa faz a passagem para o outro mundo, a voz de Jesus é ouvida em todos os lugares. Entenda uma coisa: o Senhor nos traz como filhos, e Ele diz que se nós somos filhos, nós também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Esta vida eterna que está dentro do Pai, está dentro do Filho, está dentro de cada um de nós, pelo Espírito Santo que habita em nós. Então esta convicção, esta certeza, como você pode ver aqui, tem a vida em si mesmo. Entenda, você tem uma vida dentro de você.
A sua vida, por mais que pareça que a vida dos artistas, a vida dos popstars, a vida dos influencers, pareça que a vida deles é esta vida para fora. Não, a verdadeira vida está dentro de você. Por quê? Isto tudo que está aqui fora vai passar. Inclusive o nosso corpo, ele vai descer à sepultura e ele deixará de existir, ele vai virar pó. Mas o nosso espírito, impulsionado pelo Espírito Santo, vai se encontrar com o Senhor na eternidade. O que nós temos que entender? Com convicção de filho, o que importa é o que eu sou daqui para dentro. Porque o reconhecimento para o lado de fora é momentâneo e passageiro. O problema é o seguinte: como nós vivemos hoje num mundo muito visual, de muita visualização, de muitas pessoas falando das coisas ao redor, muitas pessoas esquecem de buscar a Deus para dentro, e só querem buscar a Deus para o lado de fora. Mas dentro de cada um de nós, este Espírito Santo se move, porque não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Dentro desta habitação que é o nosso corpo, existe um movimento do Espírito Santo no seu cérebro, no seu raciocínio, para que você compreenda as coisas, para que você entenda as coisas, para que você saiba aquilo que o Senhor tem para você, que é na eternidade. Opa, se eu tenho essa convicção em mim, se você tem essa convicção em você, não importa o que vão me oferecer aqui do lado de fora, não importa o que vão me dizer que está me faltando aqui do lado de fora, porque eu já tenho tudo que eu preciso dentro de mim. É isso que fazia a diferença de Jesus no meio daquela sociedade, no meio daquelas pessoas, porque esta convicção ninguém pode tirar. Quando nós iniciamos na igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular sempre foi muito de cantar corinhos e tal, lá no início, e hoje tem aí algumas gravações na internet, momentos que nós aqui mesmo na igreja, nos aniversários, nos momentos de cultos especiais, relembramos aqueles corinhos, lembramos, e aquela intenção do início sempre foi de lembrar essa questão da vida eterna, essa questão de que aquilo que está na sua vida nem meu pai, nem minha mãe não poderá tirar. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Morrer para mim é viver, e viver para mim é Cristo. Então, a essência do Evangelho, da presença do Espírito Santo em nós, nos traz a consciência de filhos. Como que esta obra se processa? Vou ler mais alguns versículos. Mateus 12:50 diz assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, a bênção do Filho de Deus se estende para mim e para você. Se eu fizer, se você fizer a vontade do Pai que está no céu, você é irmão de Jesus, você é irmã de Jesus, você é mãe de Jesus. O que Jesus está dizendo? Vocês também podem pertencer à mesma família que eu pertenço. Porque quando a gente fala, parece que é para alguém lá longe. Não, é para mim, é para você, é para nós que estamos aqui perto. Mateus também aqui, 7:21. É bom a gente ir construindo os nossos raciocínios. 7:21 diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se eu faço a vontade de Deus, eu me torno filho, eu me torno pertencente à família do Pai. Se eu também não faço, como está dizendo aqui, se eu só falo, mas não pratico, eu também vou ter problemas. Porque se eu conheço a palavra e não coloco ela em prática, e não exerço o meu papel de filho, a minha função de filho diante de Deus, vou lembrar o que eu falei no começo. Eu não estou falando do exercício, por exemplo, da função pastoral, que é a função que eu exerço aqui. Não estou falando da função que você exerce como membro do corpo da igreja. Eu estou falando do seu papel como filho de Deus na sociedade.
Eu estou falando do seu papel como filho de Deus na escola onde você frequenta, na faculdade onde você frequenta, no lugar onde você vai comprar seu pão, onde você vai fazer suas refeições. É disso que eu estou falando. Quando alguém olhar para você, ele tem que te reconhecer como um filho de Deus e como uma filha de Deus pelo seu comportamento. Então essa ministração, ela transborda, ela vai além, porque a sociedade só nos vê de acordo com o cargo que nós ocupamos, com a função que nós temos diante da própria sociedade. Mas o Senhor nos vê no comportamento de filhos. O Senhor nos vê com um comportamento daquele que acredita nele, que crê nele, que está na presença dele. Você consegue compreender isso? Então é isso que vai fazer de nós pessoas que vamos ter um resultado diante de Deus. Não é um resultado às vezes diante das pessoas, mas é um resultado diante de Deus. Também vamos aqui mesmo em Mateus, só que no capítulo 5, sempre gosto de passar aqui, do 44 em diante. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Olha o tamanho da exigência. O Senhor exige de nós um comportamento. O Senhor, Ele exige de nós um trato. O Senhor, Ele exige de nós que nós possamos ter um comportamento diferenciado como seus filhos, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E foi o que o Senhor Jesus viveu na vida dele. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Esse é o exemplo de Jesus, para nós como filhos. Qual é a vontade que eu estou buscando? É a minha ou é a do Pai Celestial? Qual é a vontade, filhos de Deus, filhos do Pai Celestial, que vocês estão buscando? É a própria vontade de vocês ou é a vontade do Pai? Então, para nós termos um comportamento agradável diante de Deus, nós precisamos buscar a vontade de Deus. Preste atenção no que eu vou te falar. Às vezes, a vontade do pastor não é a vontade de Deus. Às vezes, a vontade do amigo não é a vontade de Deus. Às vezes, a vontade daquela pessoa A, B ou C não é a vontade de Deus. Mas se você é filho de Deus, você vai obedecer ao seu Pai Todo-Poderoso. Aconteça o que acontecer, a sua obediência ao Pai Todo-Poderoso. Foi assim que os primeiros cristãos morreram nas arenas romanas. Foi assim que os primeiros cristãos foram martirizados. Porque a ordem romana era: negue a sua fé, negue o Cristo, negue a sua salvação. E eles não negaram e por isso foram assassinados. Esta fé que os primeiros cristãos tinham é a mesma que nós temos. Nós que somos os filhos de Deus, nós vamos até onde for, mas nós não vamos negar a nossa fé. Nós não vamos sair da presença de Deus. Nós não vamos nos afastar daquilo que Deus tem para nós. Agora entenda, esse é o Evangelho de Jesus. Porque às vezes, irmãos, nós começamos a ouvir muita gente falar e começamos a seguir o que o influencer tal fala, o que a pessoa tal fala, o que a pessoa está lá não sei aonde fala. Não, nós temos que seguir o Evangelho de Jesus. Nós temos que seguir a doutrina de Jesus. Nós temos que seguir o pensamento de Jesus. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós
mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou, não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honras uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Preste atenção nesta revelação de Jesus. Se eu estiver aqui para buscar a sua honra, se você estiver aqui para buscar a minha honra, eu já me perdi. Você já se perdeu. Porque a honra que vale é a que vem do Pai. Eu falei no começo. A honra que tem valor é aquela que vem de Deus. Porque aqueles sábios, eles trocavam honra. Como vai, excelência? Tudo bem, excelência? Como vós mercê está? Estou bem. Olha, que ensinamentos maravilhosos. Que palavra poderosa, muito obrigado. A troca era entre eles. Eu vou te dar uma medalha, muito bonita. Aí eu disse, obrigado, veja a medalha. Era uma troca de elogios entre eles. Então, eles eram seus próprios mestres, você compreende? E muitas pessoas não entendem isso, meus irmãos. Nós não estamos seguindo aos homens. Eu vou falar isso 1 milhão de vezes a minha vida toda. Nós estamos seguindo ao Senhor Jesus. Mas como? Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, eu estou pregando Jesus, então Ele está aqui. Então é por Ele que eu estou aqui e é por Ele que você está. Só que isso, meus irmãos, parece tão distante da humanidade, parece tão longe, porque essa troca de honra entre os homens que Jesus falou aqui, é o que nós vemos nos nossos dias. É uma troca de honra, um honrando o outro. Então Jesus, ele tinha que ter um outro mestre maior do que ele prestava reverência, que tinha que ter outro, para que ele tinha que pertencer a um determinado grupo, ou ele era dos zelotes, ou ele era dos fariseus, ou ele era dos saduceus. Ele tinha que pertencer a alguma classe daquela sociedade. Só que o que Jesus disse? Eu não pertenço às classes, eu pertenço ao céu, eu estou aqui de passagem, vai chegar o dia que eu vou retornar para o meu Pai. Então preste atenção, não lute para pertencer ou ser reconhecido dentro das classes humanas. Lute para você ser reconhecido por Deus como filho. É só isso que vale. Se você for um filho faxineiro, glórias a Deus. Se você for um filho pedreiro, glórias a Deus. Se você for um filho engenheiro, glória a Deus, porque o nome, a posição, o título não é o que interessa. Isso serve para nós como seres humanos da passagem nesse mundo? Sim, mas o que interessa é o título de filho. Tem que estar cravado em você. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu pertenço a Deus. Porque qualquer glória e qualquer honra que nós recebemos dos homens, ela é passageira e transitória. Mas qualquer glória e qualquer honra que nós recebemos do Pai, ela dura para sempre. Ela não acaba.
Porque só Deus vê isso. Vou dar um exemplo nosso aqui para vocês. Hoje, os irmãos e as irmãs da igreja estavam lavando os novos banheiros para nós usarmos. Dentro daqueles banheiros, naquela lavagem lá, a maioria de nós não estava lá. Mas os filhos de Deus estavam lá. Você consegue entender isso? Mas ninguém viu, não está, sabe, não foi mostrado. Porque, irmãos, nas nossas igrejas, o nosso trabalho, aparece muito isso aqui. Isso aqui aparece muito, é o púlpito, é o lugar, sabe, isso aparece muito, mas aquilo que não aparece, às vezes as pessoas, elas acham que elas são menores. Não, diante de Deus não tem maior e nem menor. Aliás, diante de Deus o maior é aquele que serve, é aquele que está disposto a trabalhar, entende? Por quê? Você não está trabalhando para mim. Você não está trabalhando para a pessoa A, B ou C. Você está fazendo para Deus. O nome do Senhor está sendo glorificado, está sendo exaltado através da sua vida. Jesus, Ele nos trouxe esse ensinamento profundo e poderoso aqui, para que nós possamos entender aquilo que nós podemos fazer na nossa vida. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, que é Moisés, em quem vós esperais. Ele estava falando isso para aqueles sábios que estavam ao seu redor. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. E onde é que ele escreveu? Deuteronômio 8, a partir do versículo 15. Será que ele escreveu de Jesus mesmo? Vamos ver aqui. Olha, deixa eu ver se eu vi certo aqui, calma aí. É 18. Isso. 18, 15. Diz assim, ó: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, disse Moisés. A ele ouvireis, conforme tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Olha o que eles viveram. Eles estavam vivendo esta palavra que Moisés falou. Ele falou: se vocês acreditassem, porque vocês acreditam que vocês têm nas escrituras a vida eterna, então se vocês acreditassem no que Moisés falou, vocês acreditariam em mim, porque está escrito. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Aqui é simples. Se você não crê na Bíblia, se você não crê no que está escrito, a sua fé estaria baseada em quê? Se alguém falar alguma coisa para mim que não está escrito na palavra, não serve, porque eu creio na palavra. Foi o que Jesus ensinou. Jesus falou isso aqui, ó: mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então veja bem, o Senhor está mostrando, olha, desde lá de trás já está se anunciando que eu estaria aqui hoje. Hoje, meus irmãos, nós estamos aqui anunciando que aquilo que Moisés pregou, aquilo que Jesus pregou, está acontecendo no meio de nós, segundo as Escrituras,
segundo a palavra de Deus. O que nós estamos vivendo agora é esta obra poderosa de Deus. Vocês são os filhos de Deus para este tempo, para este momento, para construir esta história diante de Deus. Tudo é muito bonito ao nosso redor, mas se a gente não tiver a consciência de filho, nós vamos estar caminhando, fazendo muita coisa, como apenas um religioso, apenas uma pessoa que pertence a uma denominação. Mas nós, irmãos, podemos fazer tudo o que nós fazemos, mas entendendo, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Eu pertenço ao Senhor, eu pertenço ao Senhor, eu pertenço ao Senhor. E você vai percorrer toda a sua caminhada, e você vai agradecer quando você chegar no seu lugar, que Ele está preparando para você, dizendo: Senhor, eu passei por esta vida sabendo que eu estaria aqui, porque na minha consciência o Espírito de Deus ministrou: você é filho, você é filha, você é filho, você é filha. Nada que está aqui fora tem o poder de afetar que você é filho de Deus. Nada vai tirar isso de dentro de você. Você vai permanecer firme com esta certeza. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,